Boa tarde, povo de Deus, Salve Maria Santíssima. Eu sou missionário cristiano de Maria, para honra e glória de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, eu queria fazer aqui algumas colocações referente à política, a partidos. Nós, como cristãos, nós devemos estar de olhos abertos e ter o conhecimento e a sabedoria para quem nós vamos depositar a confiança, em quem votar. A igreja, ela deixa muito claro isso. Nós temos valores que nós não podemos negociar. Nós temos valores que nós devemos lutar com unha e dentes para defender a igreja. E o que mais parte o coração da gente é ver que muitos católicos que dizem que são católicos, que servem na igreja, que estão na fila da comunhão, que são o contrário. Mesmo que eles digam, eu vou voltar para o Partido Comunista, mas eu não apoio, não concordo com o que ele faz. Isso é um modo de defesa que você está usando, porque realmente você não entendeu. Qual a gravidade de você votar em um partido comunista? A palavra é traidor. É dura essa palavra, a gente expressar e colocar dessa forma. É duro, mas a verdade é essa, traidor. Eu estive assistindo alguns vídeos de sacerdotes, bispos, que não têm medo de falar a verdade. E eles colocaram algumas vezes essa palavra, aquele que volta para partidos comunistas está traindo Jesus. Está traindo os valores daquilo que Jesus deixou bem claro. E mesmo assim, muitos estão tomando essa decisão errada por conta de um bem-estar. Uma vida melhor. Está errado, gente. Está errado. Como que nós podemos deixar aquilo que a igreja sempre colocou como verdade de fé que nós devemos defender? E aí você vai jogar aquilo no lixo, que eu poderia colocar essa palavra, e vou colocar jogando tudo no lixo, aquilo que Jesus sempre nos alertou. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A primeira coisa que eu quero dizer para você, o irmão hoje de manhã, ele colocou algumas coisas no status, um irmão de caminhada, missionário também, e ele dizia, Deus está te dando mais uma chance de você repensar. Você católico, eu estou falando para os católicos. Vem aí o segundo turno. E ele falava isso é profético. Deus colocou no coração dele e ele colocou dessa forma. Deus está nos dando mais uma oportunidade de rever, de se redimir, de se arrepender do ato que você fez. Que ato? Votar no Partido Comunista, que é a favor do aborto, de ideologia de gênero, feminismo e outras demais situações. Se a gente for falar aqui, gente, vamos ser cristãos de verdade. Vamos se desligar disso, dessa matéria, dessa terra. Eu não estou dizendo para você que você abandone a sua vida e não procure buscar ter uma vida mais estável. Mas veja, quantos votaram o Partido Comunista? Quantos? E eu queria deixar bem claro para você, não é só eu que estou falando, mas eu vou falar
que a doutrina vai falar referente a quem apoia esse lado diabólico que é o comunismo. Nossa Senhora, em 1917, ela profetizou que os erros da Rússia iam se espalhar por todo o mundo. Comunismo. Mãezinha precisou vir do céu para nos alertar. E que muitos não estão dando ouvido a essa verdade. E sem muitas delongas, para não se estender demais, eu quero ler aqui o Catecismo da Igreja. Você que tem um catecismo, depois você pode revisar em sua casa, ler aqui os números que a gente vai ler. Eu vou começar lendo no número 2270, eu acho que vai até 2275. Isso, então o número 2275. Amém? Então veja o que a igreja vai nos ensinar. Olha, muitos não leem a doutrina. Muitos não querem falar a verdade da doutrina. Mas nós precisamos alertar o povo em que caminhos eles estão indo. A direção que eles estão tomando. Estão se afastando da igreja. Então vamos lá. Veja o que a doutrina da igreja no catecismo, no número 2270, vai dizer. O título pequeno é o aborto. Veja só o que vai dizer. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E aqui a doutrina da igreja vai citar capítulo e um versículo das Sagradas Escrituras, que está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Olha o que a igreja vai dizer. Olha o que a igreja vai dizer. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Não te eram ocultos os meus ossos, quando eu estava sendo formado em segredo, e era tecido nas profundezas da terra. Veja, gente, antes mesmo da gente ser concebido no ventre de nossa mãe, antes mesmo da gente ser formado, Deus já nos conhecia. A gente já estava no coração de Deus. Veja como isso é bem claro. E vamos dar continuidade no número 2271. Desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio. É gravemente contrário à lei moral. Não matarás, o mandamento da igreja vai citar a doutrina. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Aí veja como isso é sério, gente. Veja aqui que muitas pessoas não falam. Veja como que a igreja põe essa ação diabólica. Veja, isso aqui não sou eu, é a igreja que está dizendo. É a doutrina da igreja. 2272. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave,
A igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em pelo próprio fato de cometer o delito, nas condições previstas pelo dinheiro. Com isso, a igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável. Veja, é irreparável, porque depois que você mata uma vida, não tem como ela retornar mais. Não tem como mais ela, vamos dizer assim, a sua existência já não mais vai um dia exercer sobre essa terra, porque mataram antes mesmo de vir ao mundo. Aí veja lá, causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade, o inalienável direito à vida de todo indivíduo humano. Inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Eu queria, meus amados irmãos, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Veja a gravidade. A cooperação formal do aborto, que propagam, que ajudam. A igreja diz que pela pena canônica é excomunhão. Veja, o que é excomunhão? Excomunhão é, vou tentar explicar bem amplo, bem claro e simples de entender. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Fazendo a comparação, como ele faz, eu sou a videira, né? Aqueles que não der frutos serão cortados, né? E jogados ao fogo. Veja, a excomunhão é isso. Você se desliga, você é arrancado da videira e jogado fora. Porque, entenda uma coisa, fora da igreja não há salvação. Excomunhão é isso, você está fora da igreja. Você está desligado, desmembrado do corpo místico de Cristo. Isso é excomunhão. Veja como isso é grave. E aí eu pergunto a você, como pode? Eu e você, eu vou me colocar. Eu não cooperei com esse partido diabólico. Eu estou de consciência tranquila. Eu também não quero lhe acusar, não quero lhe julgar. Mas tenhamos uma consciência de tudo aquilo que a igreja ensina. Tenhamos conhecimentos. Que nós levemos a sério os ensinamentos da igreja. Gente, a igreja é o alicerce. A igreja contém os depósitos da fé, o depósito da fé, onde nós devemos crer, acreditar e servir cegamente. Por que eu digo isso? 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então a igreja não erra. Cristo não erra. O Espírito Santo não erra. Faça um exame de consciência. Olha, muitas pessoas dizem, mas eu voltei, mas ele se entenda com Deus. Não, você está contribuindo para isso. Você está aprovando. Isso é uma forma de querer se defender. Isso é uma forma, meus amados irmãos, de muitas pessoas querendo não entender o que a igreja ensina. Não podemos servir a dois senhores, a Bíblia é bem clara.
Ou é de Deus ou é do diabo, não tem como. Me desculpe a expressão. Eu, como missionário, eu preciso falar isso para você que vai me assistir. Se analise. E a primeira coisa que você tem que fazer, você que voltou, você que é católico, romano, né? Não vou nem falar as outras, católico apostólico romano, mas católico romano, que é ligado com o pontífice, em unidade com Roma. A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender e se confessar. Pois você não pode mais servir, pois você não pode mais comungar o corpo e o sangue de Jesus. Se você voltou para esse partido do diabo, não podemos. Ah, irmão, isso é muito radicalidade demais, é necessário falar a verdade. João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. Então, se você não conhecer a verdade, você nunca vai se libertar. Você nunca vai ter o conhecimento do seu erro praticado por não ter conhecido a verdade. Entenda isso. A gente que fala a verdade é o maior ato de caridade que a gente pode fazer ao irmão. É abrir os olhos. Abrir os olhos. Gente, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos dar testemunho de Cristo aqui na terra. Ele mesmo falou, aquele que não der testemunho de mim aqui, diante do meu Pai eu também não darei testemunho de vós. E tudo isso é contra testemunho. Tudo isso é contra testemunho. E aí pessoas, se entendam com Deus. Eu vi pessoas falando isso, eu volto para ele, mas eu não concordo. O que ele apoia está errado. Você está fazendo parte. Você está assinando com o seu voto. Você está proporcionando ele colocar essas ideias de Satanás para frente. Para ser aprovada. É isso que acontece. Lutamos pela vida, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Teologia de gênero, veja. Homem com homem, mulher com mulher pode se casar, está tudo normal. Um partido que persegue a igreja, que não gosta dos cristãos. E o Daniel Silveira uma vez falava que a finalidade do comunismo é matar Deus nas pessoas, tirar Deus das pessoas, matar a fé, para que eles possam reinar, para que eles possam ser os senhores dessa terra. Amém? Eu espero que você acolha com sabedoria. Eu não estou aqui para mais uma vez, esclarecer, para julgar ninguém. Todo mundo é livre. Deus nos deixou livre. Mas é necessário, meus amados irmãos, a gente abrir a boca e falar essas verdades. Talvez você já ouviu muitas verdades. E você ainda continua na mesmice. Esse pensamento mundano. Esse pensamento raso. E não está dando ouvido a Jesus. Você não está ligando para que Jesus possa reinar em sua vida, em sua casa. Não. Você está dizendo não a Jesus. Eu não preciso de Jesus. É isso. Por mais que você discorde comigo, de mim, das minhas colocações, mas é isso. Não tem como fugir da verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e Nossa Senhora. Reveja e repense. Deus nos deu mais uma oportunidade, pela sua misericórdia, para que nós possamos nos arrepender e abraçar a verdade da fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.